Gálatas 4, versículo 1. Amém? Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas esse está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Eu fiquei pensando muito tempo sobre esse texto. E nesse texto ele fala que nós não somos mais escravos, porque nós encontramos a Jesus. E Ele agora nos chama de filho. E agora nós somos filhos por adoção. E eu fiquei pensando nisso. Nós somos filhos, nós não somos mais escravos. Mas por que nós ainda vivemos como escravos? Por que nós ainda vivemos com algumas coisas presas em nós? Aquilo que nós vivíamos um tempo antes de se converter, de aceitar a Jesus. Paulo ele fala que o povo ele se converteu, ele realmente encontrou a Jesus, mas eles estavam vivendo, depois de um tempo, tudo aquilo que já tinha passado. Sabe, parece que algo ainda estava preso à vida deles, parece que algo ainda estava acorrentando a vida deles. E eu fiquei pensando na nossa geração. Eu tenho falado muito sobre isso com os jovens, sobre a nossa geração ser uma geração que tem que ser lembrada como uma geração forte, como uma geração que vai mudar o nosso país. E eu fiquei pensando, por que a nossa geração não é uma geração madura? Por que a nossa geração não aguenta pressão, não aguenta uma correção? Por que nós somos tão fracos? E Deus me abriu o olho para esse texto, porque nós estamos na igreja, mas ainda somos escravos de atitudes nossas antigas. Eu queria te fazer uma pergunta. O que você ainda faz hoje, que você fazia antes de conhecer a Deus? Para pensar agora. E eu quero que essa pergunta comece a ficar no seu coração daqui até o final do culto. E você comece a lembrar, que eu não mudei desde que eu entrei na igreja, e eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas, ou a mesma coisa. E eu queria ler agora em Filipenses 3:12. Filipenses 3:12, ele fala assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, para mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo ele fala: esqueçamos daquilo que é passado, prosseguimos daquilo que é adiante, vivemos daqui para frente. A nossa vida passada esquecemos, mas é daqui para frente. Eu ministrei na igreja dos meninos lá em Santana, e eu contei uma história e eu quero compartilhar com vocês. Eu não gosto muito de contar essa história, mas faz parte da minha vida. É algo que eu estava levando para a minha vida e era algo passado. Eu e o Wesley, vou colocar o Wesley agora na jogada. Eu e o Wesley, a gente tinha uma coisa muito feia, sabe?
O Wesley, para quem vocês já sabem, que ele era meu amigo de escola, assim como o Adeilson e o Iago. Só que o Wesley era o cara mais doido que eu já conheci na minha vida. E eu falava, esse cara não vai se converter nunca. Ele nunca vai vir para Deus. Esse moleque é doido. E eu chamava ele, eu vou. Mas, cara, por um milagre de Deus, ele foi um dia. Por um milagre de Deus, ele voltou outro dia, e ele voltou outro, e ele aceitou Jesus. E ele teve a vida dele mudada. Por um milagre, ele está aqui hoje. E eu comecei a caminhar com ele, e ainda a gente queria que o Adeilson estivesse na igreja, que a gente queria que o Iago estivesse, mas estávamos nós dois. Com a ajuda do Dudu, a gente foi trabalhando, o Wesley, mas eu e o Wesley ainda estávamos pecando e errando, com uma coisa que a gente herdou da escola. A gente ficava com meninas, a gente ficava de paquera com meninas, e a gente tinha esse problema muito grave. E a gente tinha... E a gente tinha... Era muito difícil para a gente parar de ficar com menina. A gente ia para a igreja, louvava e tal, mas algo me incomodava. E eu não sei se o Wesley sabe disso, mas depois de eu ter ficado com uma menina, eu chorei e falei, Deus, eu não quero mais viver isso para mim. Eu quero parar, eu quero realmente ser um cristão. Eu cheguei no Wesley, no MSN, e falei, Wesley, preciso conversar com você, cara. Aí ele falou, sério, mano? E a gente, eu já tenho um linguajar estranho hoje, mas naquela época era só, sabe, gíria e tal. E falei, sobe aí, tio, nós vai trocar uma ideia, mano. E para falar de Deus, olha como eu falava. Ele, não, tô subindo aí, mano, dá uma segurada aí. Subiu. Falei, vamos aqui no meu quarto, vamos trocar uma ideia. Então, Wesley, mano, vamos ser crente de verdade? Aí ele falou, a gente não é não? Falei, mano, estamos quase lá. Estamos chegando perto. Ele falou, mas o que falta, cara? Falei, mano, falta alguma coisinha, cara. A gente precisa de mais intimidade com Deus, sabe? Aí ele, sério? Sério. O que a gente vai fazer? O Wesley é muito assim, ele é acelerado. O que a gente vai fazer então, para a gente ter essa intimidade? Falei, calma, mano. Falei, fala logo. Falei, mano, as pessoas, elas fazem jejum. E ele, o que é jejum? Fala aí o que é jejum, mano. Nós vamos fazer. Falei, calma, cara. Jejum... muitas pessoas, elas tiram uma alimentação do dia, ou o período todo, elas ficam sem comer nesse período, e se consagram a Deus, e tem esse tempo para ter intimidade com Deus. Aí falou, entendi, então nós vamos ficar sem comer. Nós vamos ficar sem comer os bagulho e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, nosso jejum vai ser um pouco diferente. Aí ele falou assim, como assim diferente? Eu falei assim, o nosso jejum vai ser de ficar com menina. Ele olhou assim para minha cara. Como? Eu falei, a gente não vai ficar mais com menina. Só que o Wesley era doidão, então ele topava na hora. Então ele falou, mano, demorou, mas não vai ficar. Aí ele falou, por quanto tempo? Olha a cabeça. Falei, 3 meses. Pra gente 3 meses era muito, olha a loucura. Aí ele falou, 3 meses? Fechou, demorou. Vamos. E aí a gente foi para a rua no outro dia, e aí aconteciam as mesmas coisas de sempre. Quando você faz algo, o mundo não muda porque você tomou uma atitude. Continua. E vinha as meninas, e a gente cumprimentava, e eu falava, Wesley, dá uma maneirada, cara. Aí ele, não, beleza, tá. Aí daqui a pouco era eu, aí passava uma menina, olhava, ele, ô Brunão, tá vacilando, hein, mano? Tá olhando a menina, eu tô de olho, pai. E a gente ia se corrigindo, e a gente ia, mano, cuidado, mano, não sei o quê, te juro. Depois de 2 semanas, a gente cumprimentava as meninas assim, ó. Pai do Senhor, sai, Satanás. A gente ficou com medo de mulher. Viu uma menina, Pai do Senhor, nem era crente. Oi, tudo bem? Pai de Deus. Reto. Não olha para o lado, não olha. A gente ficou assim. Depois de 3 meses, passou 3 meses e pouquinho, o Wesley falou, cara, já passou 3 meses. Caramba, mano, nós já tem mais intimidade, agora a gente é crente de verdade, que não sei o quê. E aí, o que a gente vai fazer agora? Falei, vamos aumentar o prazo? Ele falou, vamos, para quanto? Falei, mais 6 meses. Aí ele, tá bom, vamos, 6 meses. Passou 6 meses, todo mundo já desacreditou que a gente ia casar, que a gente não olhava para a mulher, a gente só olhava para os homens, cumprimentava os homens, ficou algo estranho, sabe? Mas passou 1 ano, aí o coração começa a apertar. E aí a nossa oração muda. E eu chegava no meu quarto e falava, ô Deus, eu quero amar, Senhor. Ô Deus, envia minha Rebeca.
Ô Senhor, e o Wesley do outro lado, ô Jesus, está difícil agora. Começou a apertar, e a gente, caramba, está difícil, né, Wesley? Está difícil, mas o que ele vai fazer, Brunão? Vamos orar agora para Deus preparar alguém para a gente. Que a gente não vai voltar para aquela vida, não. Agora que a gente está no caminho certo. Passou 1 ano e pouquinho, eu conheci a Raquel, eu comecei a conversar com ela. Depois de 4 meses conversando, eu comecei a namorar. E depois de 1 mês que eu estava namorando, o Wesley começou a namorar a Kátia. E aí eu falei, obrigado, Senhor, alegria total, que bom. E aí Deus fala hoje no meu coração. Se ao invés de eu tivesse feito esse jejum com Wesley, eu tivesse pedido uma esposa, eu não teria estrutura, eu não teria capacidade de namorar ela, de ser um homem para ela. Porque ela foi a minha primeira namorada, sério, foi a minha primeira namorada. Assim como ela foi a primeira namorada do Wesley. Mas a gente não tinha estrutura para ser um bom namorado. E depois de 3 anos eu casei, e o Wesley casou com a Kátia. E hoje nós estamos casados, eu com a Raquel e ele com a Kátia. Mas, porque Deus nos preparou 1 ano antes disso. Deus, Ele nos prepara. Às vezes você fala, mas por que demora? É processo, você não está pronto. Você não está pronto. Mas por que o Senhor já falou que ia acontecer? Você não está pronto. Você não está pronto. E eu aprendi isso. Só que para aprender isso eu tive que esquecer do meu passado. Aquilo que eu fazia no passado já não servia mais para o meu futuro. Sabe? Que exemplo que eu ia dar para o Wesley continuando ficando com meninas, sabe? Olha a ideia. Eu preciso ser uma nova criatura. E aquilo que você fazia no passado, agora não pode mais acontecer e não pode mais te roubar tempo. E agora você tem que olhar para frente. É daqui para frente. O passado já foi. Deus, Ele traz nova todas as coisas. Todas as coisas. Ele quer mudar a sua vida não só na parte sentimental, mas é em todas as áreas da sua vida. Mas para isso o passado tem que ficar no passado. Tem que ficar no esquecimento. E aí eu paro para pensar e eu falo, beleza, passado no passado, e agora, Jesus? O que me faz ser mais maduro? E eu vou em Efésios 4:11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastadas pelas ondas e levando de outro lado para outro, por vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E eu fiquei pensando, o que significa isso? Pessoas que são levadas com vento de doutrina, pessoas que ficam de um lado para o outro. E Deus tocou no meu coração que muitos jovens da nossa geração, eles não estão preocupados com o que vai ser pregado hoje. Na verdade, a preocupação do jovem hoje é se essa ministração vai agradar as pessoas. Essa é a preocupação do jovem e de vários cristãos. Eles vão a alguns lugares através, eu ouvi que lá tem profecia, eu ouvi que lá tem revelação, eu ouvi que lá tem um pessoal que fala em língua, um pessoal que ora por cura, e vai atrás. Deixa eu te falar uma coisa, o evangelho ele não se molda em você, ele não se molda, ele fala, não, eu tenho que agradar o Adeilson, não, eu tenho que falar de uma forma que agrade a Thalita.
É Jesus que nos molda. Nós temos que pegar o molde de Jesus e nos compararmos e vermos a nossa imperfeição. Mas não, o jovem de hoje em dia, é onde tem uma profecia boa, vamos pesquisar. Mas se há uma palavra de confronto, ele fala, essa palavra não foi para mim. E aí ele vai para outro lugar. E chega nesse outro lugar, ele fala, não, aqui está bom, porque essa palavra é profética, essa palavra mexeu comigo, essa palavra vai me trazer dinheiro, essa palavra vai me trazer esperança. Mas quando confronta o jovem, ele fala, não, aqui não é o meu lugar, eu vou para outro. E ele começa a ir de um lado para o outro, de um lado para o outro. Porque o jovem de hoje em dia não aguenta ser confrontado. O jovem não aguenta receber uma reclamação. Não, você está errado. Você falou que eu estou errado, então eu saio dessa igreja e vou para outra. Simples assim. Assim são os nossos jovens. A nossa geração é assim. E fica indo de igreja em igreja, de igreja em igreja, igreja em igreja. Nós não deixamos que Jesus nos confronte. Eu tive 2 igrejas na minha vida. A igreja de Carapicuíba, presbiteriana, e essa. E a gente liderava a igreja de Carapicuíba, nos jovens. E um certo dia Deus tocou no nosso coração que nós devíamos vir para cá. E nós viemos. Mas eu acredito que nós viemos da forma errada. Nós saímos empolgados, nós saímos ansiosos por aquilo que Deus ia fazer. E nós saímos disparados de lá, sabe? Hoje eu entendo isso, porque hoje eu tenho essa maturidade, mas na época não, estava tudo lindo, estava tudo perfeito, eu estava fazendo a vontade de Deus, e eu não queria saber quem estava falando ao contrário. Mesmo se Deus estiver falando com você, para sair da onde você está, faça isso com muita decência, com muita sabedoria. Eu saí de lá e vim para cá, e muitas pessoas até pensaram que a gente tinha vindo porque, eu não gosto do pastor, eu não gosto da liderança, mas não, eu amo o pastor Valdeci, eu amo os irmãos que tem lá, é uma casa para mim, eu ainda sinto como a minha casa lá, mas o propósito de Deus comigo agora era aqui, e eu vim, assim como muitos de vocês estão aqui, porque Deus tocou no coração de vocês. Mas quando a gente chega num lugar, nós temos que aprender a ser confrontados. E assim, quando eu cheguei aqui, eu fui confrontado. E todos os dias que eu sentava aí, o pastor Júnior pregava, eu falava, meu Deus, é tanto confronto, é tanto confronto. Mas quem ama, confronta. Eu tinha uma dificuldade muito grande com meu pai. Eu não sabia ser corrigido pelo meu pai. Eu não sabia. Meu pai era diácono da igreja, depois se tornou presbítero, e o meu pai tem um carisma muito grande lá na igreja de Carapicuíba. Então eu tinha que ser era como se eu fosse um filho de pastor. Cara, eu ia de terno, gravata, sapato brilhando. Sabe aquela prisilinha de gravata? Eu lia também. Eu era um mini pastor. E eu sentava lá e eu tinha, sabe, certinho, com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. O Diego está aí para não deixar mentir, que ele ia de social comigo também. E a gente era todo certinho. Por quê? Eu tinha uma imagem a zelar, meu pai estava lá, eu tinha que ser um espelho dele e tal. Só que passou o tempo, eu comecei a ficar rebelde, eu comecei a brigar, eu comecei a bagunçar, e eu era corrigido. E aí meu pai me chamava, e eu fui crescendo, e fui ficando rebelde em casa, e meu pai me chamava para conversar. Mas assim, até certo ponto, quando você apanha, eu ainda preferia apanhar. Não sei vocês. Eu preferia. Eu falava, pai, me dá a cinta, vai, começa a bater. Aí quando ele falava assim, a gente vai conversar, eu falava, não, me bate. Não, eu prefiro apanhar. Não fala comigo não. Porque meu pai falava 1h30. Quando eu era lá da Bahia, eu não tinha nem brinquedo, Bruno. Olha o tanto de brinquedo que você tem. Eu brincava com as pedras, e meu pai ia falando, sabe? Mano, a história dele, quando eu tinha 11 anos, eu já trabalhava. Eu já vendia leite de casa em casa. E eu, meu Deus do céu, é muita responsa vender leite com 10 anos. Sabe? E ali, cara, ia me corroendo. Eu, tá bom, pai, já acabou? Não, você vai escutar agora. Só porque você falou, vai escutar mais. E falava. Tá bom agora? Não, você vai escutar mais, você falou de novo. Eu ficava, meu Deus, eu não aguento mais escutar. Mas era o confronto. Meu pai estava me confrontando porque ele queria moldar o meu caráter.
E se hoje eu estou aqui na igreja firme, se hoje eu tenho um trabalho, me preocupo com isso, se hoje eu tenho uma família, é porque um dia meu pai chegou e sentou comigo e falou: eu vou te corrigir, porque eu te amo e eu não vou criar um filho para se perder nesse mundo. Meu pai olhou para mim e falou: eu te amo e é por isso que eu te corrijo. E Deus olha para o nosso rosto hoje e fala: eu te amo e é por isso que eu estou te corrigindo. A correção não vem de uma pessoa que te odeia, mas uma pessoa que te ama, que ela quer que você melhore. Mas os nossos jovens não aguentam uma correção, e eu não aguentava porque eu era uma criança. E nós estamos como crianças perante Deus, que Ele corrige, e a gente fala: ah não, Deus, eu não aguento essa correção, eu vou para outro lugar que me agrade. Deixa eu falar para você, você está perdendo tempo, porque não tem como escapar de Jesus Cristo. Deus é onipotente, Ele está em todos os lugares. Você só vai perder tempo, se você vai só gastar gasolina. Você vai ficar correndo de um lado para o outro, mas Deus vai continuar te corrigindo, porque Ele te ama. Assim como meu pai me amou um dia e me corrigiu. E muitas vezes nós preferimos apanhar da vida, assim como eu preferi apanhar do meu pai de cinta. Nós preferimos ficar apanhando da vida. Ah, eu prefiro apanhar do que escutar. E aí você apanha lá fora. Apanha, 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 apanha. Deixa o seu Pai Celestial te confrontar hoje. Te chamar para o quarto dele e falar: filho, amadurece. Filho, está na hora de crescer. Eu brinquei na célula que eu fiz uma ministração chamada Parando de Tomar Danoninho. Está na hora de pegar o Danoninho e jogar no lixo. A gente não é mais criança não. Está na hora de parar de pedir o leitinho para a mamãe. Que jovens somos nós, que vai ficar adiando. Ah, não é a minha geração, não é a minha, é a outra. Chega. Deus te confronta hoje, e Ele quer mudança. Confronto é para mudança. Aceite o confronto de Deus. Em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Nada. O Marquinhos mandou uma reportagem acho que era da Folha, não lembro agora, de cristãos que estão passando por perseguições. Nós temos que se alegrar com isso. Se alegre com as suas perseguições, porque elas fazem parte do plano. O Jabes na célula, ele sempre chegava para mim e falava assim: mano, estou passando por isso. Ele falava: faz parte do plano. Ô Jabes, mas isso faz parte do plano. Mas faz parte do plano. Nada foge do controle de Deus. Se você está passando perseguições, faz parte do plano. Faz parte do plano, continua. O seu amadurecimento necessita de perseguição. Porque nós não devemos ter falta em nada. Em nada. Quando há 2 anos e meio atrás, eu estava num pior momento da minha vida espiritual. E eu estava passando um momento muito difícil, porque, na verdade, eu e o Wesley tínhamos uma célula e ela estava indo muito bem. E aí a nossa célula se multiplicou. O Wesley foi para a casa dele, eu fui para a minha casa. E a minha célula durou 1 mês. 1 mês. E eu fiquei muito abalado. Muito abalado. Eu falei: não é possível. Eu dediquei meu tempo. Não, Deus, eu dediquei a minha vida a essa célula. O Senhor me confirmou que era para ter essa célula. Não, eu não admito, Senhor. E aí passou 1 mês, e o Du tentava me ajudar com conselhos, e eu falava: Du, mas eu não acredito. Como a minha célula estava bem, do nada, morreu. E isso me atingiu de uma forma que eu não soube, viver depois dali. E eu diminuí meu tempo de oração, eu diminuí minha leitura. As decepções, muitas vezes, elas fazem isso.
faz com que a gente diminua o contato com Deus. E era realmente, na verdade, o contrário que era para acontecer. E eu comecei a diminuir, eu comecei a me afastar, eu comecei a ficar distante de Deus, e o meu lar se ausentou da presença de Deus. Eu não era um sacerdote da minha casa, então eu e a Raquel começamos a brigar, tivemos dificuldades no nosso casamento, por minha culpa. Eu não era o sacerdote do meu lar. Eu não era. E aí um dia o Eliseu chegou na escolinha, ele começou a falar comigo e começou a ministrar no meu coração. Falou, cara, você precisa mudar, você precisa ser um homem de verdade. E isso dói. Imagina você chegar para um homem e falar, você precisa ser homem de verdade. Cara, isso dói. Isso dói. Mas é confronto. E eu falei, tá bom, eu vou ser um homem de verdade. O que eu tenho que fazer? Comecei a fazer uma coisinha ou outra. Aí chegou uma irmã na escolinha. No primeiro dia ela revelou umas 30 pessoas, né? Primeiro dia, a mulher está contratada. O Senhor manda te dizer, o Senhor manda dizer, e tá. E foi, eu falei, meu Deus do céu. E o Iago, eu vou contar a história do Iago, é uma paralela. O Iago fica só fora, né? O Iago estava aqui, né, trabalhando. Aí ele via a irmã aqui, ele fazia assim, oi, irmã, tudo bem? Daqui a pouco a irmã abria a janela da casa dela e o Iago, Pai Senhor, querendo que a irmã falasse algo. Meu, e a irmã revelou todo mundo, menos o Iago. Cara, parecia que era alguma coisa contra. Ela chegava, o Iago até apertava mais firme a mão dela, ficava assim, oi irmã, tudo bem? Você tem alguma coisa para me falar? Hein? Você não, nada? Tá bom. E eu fugindo dela. Ela passava, eu... Ela, oi Bruno, eu... fugindo. Até que um dia ela falou assim, vem aqui Bruno, tá no horário de almoço, eu preciso de uma ajuda sua. Aí eu fui seco, né? Vamos ajudar. Falei, oi, o que você precisa? Eu preciso orar por você. Orar? Vamos lá. E ela começou a falar na minha vida, começou a falar tudo que estava acontecendo. Tudo. Falou assim, Deus tem eu vejo um grande ministério na sua mão. Eu falei, sério? Não está tendo uma confusão assim? Não. Eu vejo um grande ministério na sua mão. Mas você precisa trabalhar, meu filho. Você está muito preguiçoso. Você precisa ser um homem de verdade. Eu falei, não, mais uma, cara. Mais uma, preciso ser um homem. Você precisa trabalhar. E ela falou assim para mim, quando você trabalhar para Deus, Ele vai trabalhar para você. E eu guardo essa palavra para sempre. Eu falei, é? Então Deus, aguenta que agora você vai ter que trabalhar para mim, viu? Aí fui. Fui embora, falei com o Eliseu. Eliseu, cara, é isso mesmo. Eliseu, vou imitar o Eliseu só um pouquinho. Cara, é isso mesmo, irmão. Você precisa orar a Deus, ser um cara diferente. E aí eu comecei a ser esse cara, eu comecei a buscar, eu comecei a mudar, e eu comecei a querer mais. Eu entrei na comissão com os meninos, e a gente começou a fazer um trabalho com os jovens. E vamos trabalhar. Algumas coisas davam super certo, outras nem tanto. Mas a gente orava, a gente buscava, né, AD? A gente direto vinha e orava, Deus, o que o Senhor quer? E Deus, silêncio, ora, só falava isso, ora. E nós orando. E aí até que um dia Deus me trouxe uma palavra que Deus ia fazer algo, Ele ia fazer uma mudança. E aí chegou o Alan falou, vou assumir os jovens. A gente ficou de boa, tranquilo, não, beleza, vai assumir os jovens, agora os jovens vai voar, o Alan e tal. A gente vai dar só um suportinho de leve, vamos ficar na boa, e o Alan vai tocar o barco. Só que o Alan é um cara muito estraga prazer, cara. Não façam amizade com ele. O Alan, ele te ilude, cara. Tá sendo gravado? O Alan te ilude. Porque o Alan chegou, vou assumir os jovens e tal, não sei o quê. Passou uma semana, eu mó animado. Eu falei, que bom, o cara vai assumir, eu vou ajudar ele. Ele chegou, Bruninho, eu preciso conversar com você, igual a irmã. Preciso de uma ajuda sua. Eu falei, beleza, vamos lá ajudar. Cara, começa a pensar sobre a liderança do jovem. Eu falei, você tá maluco, cara? Não, esse negócio não é para mim, não. Eu não sou líder. Eu tive uma célula, você tem que ver o terrível que foi. Acabei com a célula. Eu sou um péssimo líder. Não confia em mim, não. Ele, não, mas ora. Eu falei, tá bom, vou orar, mas, não vai acontecer, não. Passou o tempo, e aí Deus vinha, tem alguém aqui que vai ter um chamado para liderança nisso. Eu, não, mas não é eu, não, tem outro aqui do meu lado. É a cara de líder dele, olha, a minha cara não é de líder. E aí vinha outro, mas aqui Deus está falando isso. Eu falei, mas não é para mim, porque você profetizou, já abaixei, foi para outro.
E eu fui vivendo assim, fugindo, porque eu tinha medo. Eu tinha medo. Chegou um dia que eu já não tinha mais para onde correr. Eu estava que nem essa pessoa que eu falei, de ir de um canto para o outro, fugindo das balas. E eu fui num culto, na igrejinha, e o rapaz ministrou, e ele falou, é você? Para de se esconder atrás dessas malas. Eu olhei assim, eu falei, não é eu não. É você mesmo! Meu Deus. Ele está me escutando internamente. E eu falei, tá bom, Deus. Tá bom, mas o Senhor vai ter que agir, porque eu sou um péssimo líder. Falei com Alan, assumimos os jovens no ano passado, e desde então, Deus transformou a minha vida. Eu não sou um bom líder ainda, mas uma coisa eu entendo, quando eu deixo o Senhor fluir através de mim, as coisas acontecem. Deus, Ele só espera um coração disposto. E o Alan falou, na primeira vez que eu assumi os jovens, ele falou, irmão, eu não vou te dar nenhuma dica, mas eu vou falar uma coisa. Se você quer ver o agir de Deus, tenha um coração disposto. E é a única coisa que eu faço. É a única coisa, porque eu não vejo qualidade em mim, mas Deus enxergou algo que precisava e me colocou nessa posição. Pela misericórdia de Deus, nós temos uma célula maravilhosa hoje. Uma célula que a gente fica, quando está de férias, como que vai voltar? O Vini chegava e falava, mano, e a célula não vai voltar não? Mano, e a célula, cara? Mano, você está tirando a célula. E a célula, sabe? É um amor que a gente sente lá, uma harmonia, uma presença do Espírito Santo, mas não porque eu sou bom, porque eu deixei o Espírito Santo fluir através de mim. Sabe? Tirei os meus medos, tirei aquilo que me deixava ansioso. Falei, eu não sou capaz, mas em Deus eu sou capaz. Em Deus você é capaz. É nele que nós temos que nos sustentar. É nele. Em tudo, Ele tem um propósito na sua vida. Aquela célula que um dia acabou na minha casa, hoje eu levo como uma experiência, sabe? A gente não entende na hora, mas Deus já vê no futuro. A gente enxerga a 2 passos, mas Deus enxerga a 5 anos. E a gente não entende que Deus está presente no futuro também. Nós se preocupamos. Eu falo muito da Irmã Conceição para vocês, eu falei um pouquinho para vocês também. E a Irmã Conceição era uma referência para a gente em Carapicuíba, de oração, para o Du, para os meninos, o Wesley não chegou a conhecer, mas para mim, para o Du, para quem conheceu, para a Thalita, cara, a gente admirava intensamente a vida dela, porque ela era a Tati, pelo amor de Deus então, né? Pelo amor de Deus, eu olhei agora, já vi a Irmã Conceição me olhando, você é doido. A Tati, então, sabe quem é, porque é a avó dela. E a gente admirava ela demais. E para ir na casa da Irmã Conceição, não sei a Tati, que era parente, mas a gente tinha que meio que marcar o horário. Ô, irmã, tá livre lá? E ela era muito na paz, ela... Então, vai ter umas 15 pessoas lá, mas você pode ir. Eu falei, não, irmã, deixa para outro dia, a gente vai outro dia, você ora pela gente. E a minha mãe ia lá, de vez em quando, para pedir oração para ela. Cara, e todo mundo ia lá. Acho que até o pastor ia lá. Me ora por mim, porque você... E aí um dia minha mãe falou, e aí, pode ir lá? Pode. E a Irmã Conceição, ela era muito simples, né? Muito objetiva também. Ela não ficava rodeando muito, pelo menos comigo não. E ela falava, ela era usada. Ela chegou esse dia, eu estava assistindo TV, ela estava assistindo novela lá, e eu assistindo novela lá. Ela gostava de uma novela, assim. E aí ela assistindo novela, e ela falando com a minha mãe, e ela, que legal, que bom, irmã Dolores, que não sei o quê. E eu, caramba, a irmã não vai falar nada. Ela, que não sei o quê. Irmã, Deus tem algo para te falar. Meu Deus do céu, que isso? Do nada, ela virava assim. Deus falou isso. E eu sabia porque eu era criança, mas eu escutava tudo que acontecia na minha casa. E ela falava exatamente o que estava acontecendo na minha vida. Sabe? Mas a Irmã Conceição não está mais aqui. Chegou a hora de eu falar, cara, precisa ir na casa do Tiago? Preciso de uma oração do Tiago? Aquele irmão é um irmão de Deus. Eu preciso escutar a voz do Adeilson. Preciso tocar na casa dele lá. Eu preciso escutar uma palavra do Felipe. Porque ele traz uma paz, ele traz uma tranquilidade. Eu preciso conversar com a Carol, porque ela transmite uma sabedoria quando ela fala. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas
chegou a nossa hora. A irmã Conceição foi uma bênção, ela serve de inspiração, mas nós estamos parados no tempo, esperando outra irmã Conceição, e ela é você. Não vai chegar outra pessoa, é você que Deus quer usar. Eu falava, Deus, manda avivamento para os jovens, manda renovo, manda isso, manda aquilo, e Deus chegou e falou assim, você quer renovo? Seja o renovo, porque a minha resposta é você. A resposta das nossas orações somos nós. Deus não vai mandar outra pessoa lá na sua família, é você. Aonde você está no seu trabalho, é você que vai anunciar o Evangelho, é você que vai orar, é você que vai orar por cura, libertação e milagre. É você, chega de chamar alguém. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não devemos deixar com que o passado nos aprisione, com que o Evangelho não seja verdadeiro em nossas vidas, e a gente fique pulando de galho em galho. Nós temos que perder o medo, e essas coisas parecem correntes que prendem a gente de ir para a próxima etapa, que é a maturidade, e a gente fica preso por correntes e não avança, passado, Deus quer quebrar essas correntes hoje. Deus falava na minha casa que Ele quer orar, que Ele quer libertar hoje, Ele quer agir com libertação hoje. É estranho falar sobre maturidade e libertação, mas há coisas que não estão deixando que a gente chegue na maturidade. Está prendendo a gente no passado, prendendo a gente no tempo, prendendo com medo. Deus não deu o espírito de covardia, mas de ousadia. Nós precisamos ser ousados na palavra. O tema do tema do culto de Santana foi indo na contramão do mundo, e é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Eu sonho com um dia que o filho do AD vai chegar pro meu filho, vai falar, vamos lá, vamos escutar uma palavra na casa daquele irmão bem velhinho, que é uma benção. Aí meu filho vai falar, qual? O irmão Ariel. Ele é uma benção. Vamos na casa dele, eu estou precisando escutar ele. Ou o dia que a filha da Dani vai chegar para a filha do Renan, e vai falar, cara, a gente precisa louvar, igual aquela irmãzinha bem velhinha lá. Qual a irmã velhinha? A Larissa. Que voz bonita, mesmo velhinha, meu Deus, mas é uma voz ungida. Vai chegar um tempo que os nossos filhos vão começar a levar a nossa vida como referência. Quem você vai ser para o seu filho? Quem você vai ser para o meu filho? Eu me preocupo com o meu filho mesmo sem ter. E vocês vão ser os pastores deles, os discípulos, os discipuladores, os presbíteros. Eu me preocupo com a minha geração, eu me preocupo com a próxima geração, mas Deus quer fazer agora. Ele não vai mandar ninguém, é a gente. E um dia os nossos filhos vão se reunir e vão falar. Um dia teve um culto lá na igreja de Osasco, sobre maturidade. E naquele dia houve libertação. Naquele dia houve cura. Naquele dia eles aprenderam o que era maturidade. E eles se ergueram como uma geração forte. E eles mudaram Osasco. Eles mudaram Carapicuíba. Eles mudaram Santana. Eles mudaram Barueri. Os nossos pais mudaram o nosso país. E agora os nossos filhos vão se erguer e vão falar, nós se espelhamos nos nossos pais, e nós queremos isso para a nossa vida. Vai chegar esse dia que eles vão assumir a posição, porque um dia nós assumimos a nossa. Qual é a sua referência hoje? O que você significa para essa geração? Agora para pensar o que você vai significar amanhã, porque Deus vai fazer hoje um milagre na sua vida. Ele vai te libertar. Ele vai te libertar dessas cadeias que estão prendendo você ao passado, ao medo, ao desespero. E Ele vai te dar uma nova vida em Cristo, de maturidade. Deus começa a trabalhar maturidade entre nós. A maturidade vai ser algo que vai ser enxergado de longe nas nossas vidas. De longe. Para terminar, 1 Coríntios. Capítulo 2.
verso 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, que nele há. Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus quer revelar o que Ele tem para você. Eu quero que você fique de pé agora. Deus, Ele quer revelar aquilo que está no centro do coração dEle, aquilo que Ele sonhou para você hoje, aquilo que Ele tem falado durante a semana, durante anos, mas você não tem aceitado, aquela maturidade que não chega. Deus marcou o dia de hoje para um momento de libertação, e se você, assim como eu, foi tocado pela palavra do Espírito Santo, tocado pela palavra de Deus, e quer ser uma pessoa madura daqui para frente, eu quero que você venha aqui na frente. Não tenha vergonha, porque eu sou o primeiro a estar aqui. Eu